O caso Vitória Regina, ocorrido em Cajamar, já tem se estendido por vários dias. E o que nós temos visto é muita confusão e muita desinformação. Mas o que sabemos até agora desse delito que moveu e mobilizou o país? Fala galera, Joel Paviotti aqui, canal Iconografia da História. A gente tá aqui de novo porque a gente tá cobrindo o caso Vitória Regina. A gente tá atualizando ponto a ponto aqui no @Joel Paviotti, lá no Insta. Então vocês podem seguir lá que vocês vão ter atualizações do caso. A gente sempre tá fazendo lives lá agora nos últimos dias falando sobre. E agora, neste momento aqui, eu quero dizer quantas anos do caso, segundo a polícia e segundo a imprensa, tá? Eu já vou adiantar para vocês que eu, particularmente, Joel Paviotti, desde que eu cubro esses lances do crime, da criminalidade, enfim, de crimes, tanto como notícia como história, eu nunca tinha visto tanta confusão, tanta desinformação, tanto desencontro de informações, quanto nesse caso da coitada da menina Vitória Regina. Então, assim, a gente vai expor algumas contradições, algumas informações que foram dadas erradas, algumas coisas que a gente não tá entendendo muito bem, porque mesmo a gente que trabalha com isso, que tá estudando isso profundamente, que tá com fontes sobre o assunto, tá achando assustador como as coisas têm sido colocadas e têm sido feitas aí, tanto pelas instituições oficiais, quanto pela imprensa, as divergências entre polícia e entre justiça. Vamos falar um pouquinho sobre isso para vocês. Agora eu vou pedir pro Fernandão rodar a vinheta. Enquanto ele roda a vinheta, eu gostaria que vocês deixassem o like e se inscrevessem no canal. Não adianta só assistir o vídeo, pessoal. Precisa deixar o like e se inscrever no canal para ajudar o nosso canal a crescer e se fortalecer e ganhar credibilidade no que a gente está fazendo. Por favor, se possível, deixa aí, beleza? Fernandão, roda a vinheta. Bom, galera, vamos lá. Vamos apresentar para vocês algumas contradições do caso aí. Todo mundo sabe que no mês passado, essa moça, né, a Vitória Regina, ela desapareceu enquanto ela voltava do shopping para casa dela. Os pais não puderam buscar porque deu um problema no carro, não tinham dinheiro para pagar uma locomoção para a menina como um Uber da porta do shopping até a porta de casa. A menina foi seguida, segundo a polícia, assediada por algumas pessoas, depois muito provavelmente sequestrada em tese e levada para o local, e nesse local ela sofreu vários suplícios, várias questões e ela foi executada, tá? Em tese, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Aí começa uma série de investigações e de informações que às vezes viram desinformações. Essas contradições a gente vai apontar aqui. Vamos lá. Primeiro, os caras chamam para depor um rapaz chamado Gustavo Vinícius. O Gustavo Vinícius deram a informação que seria um Gustavo Lira, mas na verdade é Gustavo Vinícius. Então primeiro eles lançaram que era Gustavo Lira, que era um cara que não tinha nada a ver com essa fita neste momento, mas na verdade o ex-namorado da Vitória era o Gustavo Vinícius. O Gustavo Vinícius vai e se entrega para a polícia para conversar com a polícia, e a polícia diz para a imprensa que o Gustavo Vinícius, ele é um provável suspeito porque ele apresentou contradições na fala dele, beleza? Então esse Gustavo Lira, ele teve o nome colocado, foi injustiçado, quase que deu problema com ele e ele conseguiu aparecer na Folha de São Paulo falando que não era ele. Ponto, a primeira fita. Mas muitos jornais deram o nome dele como Gustavo Lira, mas é Gustavo Vinícius, tá bom? Que seria o ex-namorado da Vitória. Depois a gente vai saber que, na verdade, o Gustavo Vinícius não era ex-namorado da Vitória, foi um cara que teve caso com a Vitória, segundo a imprensa também. Então aí já o ela é o mais fraco, você ter o caso com a pessoa do que você ter um namoro com essa pessoa, de um bom tempo, a família conhecer e tal. Beleza? Bom, continuando. Houve também uma informação que foi dada pelos próprios meios de comunicação também. A gente nem chegou a falar muito disso aqui, porque a gente confiou que seria... Porque como a gente cobre o crime organizado, a gente sabe que é muito raramente, pelo menos em São Paulo, o tribunal tira a vida dessa forma de menores, tá? Porque eles são bonzinhos e tal, tem outras questões em cima. Então teve gente que estava espalhando que seria organização criminosa e a própria polícia disse que poderia ter a participação de organização nisso. Bom, isso daí ficou rondando, depois também foi descartado. E alguns meios de comunicação colocaram que era e outros meios de comunicação colocaram que não era. Então saiu informação das fontes totalmente contraditórias e antagônicas, né? Aí, semana passada, o pai da Vitória, o Carlos Alberto, ele foi no programa da Patrícia Poeta, certo? E no programa da Patrícia Poeta, a Patrícia Poeta chegou no momento que ela falou assim pro Carlos Alberto. Inclusive a família tá processando a Patrícia Poeta porque no encontro ali, de manhã, na semana passada, a Patrícia Poeta chegou e falou assim: o senhor sabia que o crime está concluído? Que o crime estaria concluído? Que aí a Patrícia Poeta
fala isso como se, lógico que eles pegaram de alguma fonte, muito provavelmente de uma fonte de dentro da polícia, né? Eu não sei dizer, mas que o caso estava concluído, que a motivação foi crime passional, que a motivação foi passional por crime, foi um crime passional, né? Agido, que foi ação por paixão, e que quem teria tirado a vida da menina era o Daniel, que seria um cara que estava envolvido com o Gustavo Vinícius, com a ajuda de um outro rapaz, chamado Michael Coelho no final, que seria dono do Corolla, do carro que supostamente teria sequestrado a menina, teria sido o veículo que levou a menina sequestrada, certo? Só que a justiça, ela concedeu a prisão do Michael, que seria só, tipo, o motorista do carro, e liberou o Gustavo Vinícius e o Daniel, sendo que a Patrícia Poeta, Globo, tinha dado que o crime já estava praticamente esclarecido e que o suspeito da morte principal era esse Daniel, que a justiça não deixou prender. Então, assim, a polícia precisa construir sempre um caso com materialidade e autoria muito bem justificada por indícios e provas, para que a justiça solte ou deixe as pessoas soltas, né? Então, quando você fala que o crime está esclarecido, um meio de comunicação muito grande dá isso, e aí das 3 pessoas que foram suspeitas de cometer isso, 2 a justiça recusou prender, recusou decretar prisão, alguma coisa de muito errado tem. Agora, hoje, né, saiu que os caras, a polícia achou sangue no carro e levou esse sangue para perícia e vai demorar um pouquinho para saber até como que vai ficar. Percebam a bagunça do negócio, né? Então, algumas coisas que ainda não ficaram esclarecidas, que ainda faltam esclarecer, eu vou aqui pegar para vocês, a gente vai fazer um esqueminha, tá? Bom, inclusive, né, antes de entrar aqui nos esquemas, tem que falar da parte mais pesada de tudo isso daí, né? Saiu nos jornais, inclusive o Cabrini falou sobre isso daí. O advogado chegou a falar que achava um absurdo certas palavras em relação a isso. E saiu em vários órgãos de mídia, né? Várias instituições de mídia, veículos de mídia, que o Carlos Alberto, pai da menina, da Vitória, estaria incluído na lista de suspeitos a serem averiguados pela polícia. Segundo a CNN, próprios investigadores que estavam relacionados com o caso deram essa informação para a CNN. Eu achei um absurdo, eu vim aqui, a gente fez um vídeo, até vou colocar para vocês, que a gente precisava tomar muito cuidado para não estar indiciando o inocente, acusando o inocente, e um cara que já está sofrendo muito pela morte da filha e ainda tem o nome incluso na lista de suspeitos. Aí, o diretor do setor de Polícia Civil Metropolitana, ele apareceu e ele falou que não existia nada disso de inclusão do pai como suspeito, que isso era mentira. Bom, a mídia veio, a CNN e outros canais que deram as notícias e falaram assim, como? Se nossa fonte veio da própria setor policial e agora vocês voltaram atrás? Por que vocês estão dizendo isso, né? Como que é esse tempo de informação que vocês estão dando? Entende as contradições e parece que tá meio bagunçado? Você poderia ter acabado com a vida do cara lá. Graças a Deus e assim, a nosso trabalho, a gente tem consciência disso e responsabilidade, e a gente deixou bem claro que a gente achava estranho essa informação que foi dada. Mas entendo que tá meio bagunçado tudo isso daí. Então, a polícia ainda não ofereceu conclusões para várias coisas aqui que a gente vai falar para vocês. Exemplo, a causa. A gente ainda não sabe de verdade qual seria a causa. Tem gente falando tudo quanto é coisa. Tem gente falando que ela sabia que o ex-namorado dela, o Gustavo Vinícius, estava se relacionando com outro homem e o Gustavo não queria que as pessoas soubessem disso. Outra que foi ciúmes, outra que foi vingança, certo? Mas a polícia também até agora não fez esse apontamento de forma objetiva, apesar do delegado ter vindo e falado que era vingança. A gente não sabe, por exemplo, ainda o motivo. Então vamos falar um pouco das questões aí que ainda faltam oficialmente esclarecer. A gente ainda não sabe os motivos. Se foi por ciúmes, se foi pela questão da menina saber que o cara estava com outro homem e não queria que outras pessoas soubessem, se foi alguma vingança por alguma questão, tá? Ainda não sabe também a causa da morte, o que foi que tirou a vida dela. Se foi ela bater a cabeça numa pedra, se foi o que fizeram com o pescoço dela, se foi... Enfim, a gente ainda não sabe isso daí, pelo menos a gente não tem essas informações. A gente ainda não sabe também se houve o sequestro, há uma suspeita disso, a gente não sabe se ela foi sequestrada, ou se como que aconteceu, se ela foi colocada num carro, se não foi colocada num carro, agora acharam sangue dentro do carro e tal, mas a gente ainda não sabe disso daí, para vocês ficarem cientes, tá? Há indícios e suspeitas em relação a isso, mas nada foi cravado até o momento. E como foi a dinâmica do crime, né? Desde o momento em que os caras poderiam ter começado supostamente a planejar até a execução, e o que aconteceu lá
para frente, o que faz já um bom tempo que eles estão fazendo isso, a gente ainda não tem essa total informação. Então, para a gente chegar para vocês aqui e falar para vocês, ó, foram esses caras, essas pessoas que cometeram o crime, segundo a polícia, tá fechado o inquérito, a causa foi essa, o motivo foi esse, a dinâmica foi esse, houve isso, houve aquilo, de que ela morreu. Vai demorar um tempo ainda. Quando a gente tiver essas informações oficialmente, a gente consegue trazer para vocês toda essa linha do tempo e construir aí para vocês toda essa situação. Por enquanto, são informações e desinformações, e aí eu vou precisar tomar muito mais cuidado nesse caso, porque simplesmente é um caso que estão dando as informações e tirando as informações, dando as informações e tirando as informações. E isso, particularmente, me deixa bastante estressado e coloca a gente num campo perigoso das especulações, e quando a gente está falando de crime, isso não é bom para absolutamente ninguém, pessoal, beleza? Só para a gente explicar aqui para vocês. Bom, é isso. Se vocês querem que a gente continue mantendo esse trabalho de pesquisa e de notícias mais rapidamente, a gente vai precisar aumentar nosso efetivo de apuração, e aí a gente precisaria da ajuda de vocês do seguinte: a gente tem um Apoia-se. A partir de R$2 vocês nos dão uma força por ele. Vocês têm conteúdos exclusivos toda sexta-feira, tá? Além disso, por outro lado, né, vocês podem nos ajudar virando membro do nosso canal por apenas R$2 por mês. Ademais, olhem aí no @JoelPaviotti, a gente vai atualizando as coisas lá também. Lá eu não tenho como rentabilizar essas coisas, mas a gente vai colocando lá as notícias mais rápidas para vocês. Essas foram as contradições e a, teoricamente, bagunça que está esse caso aí, tanto da mídia quanto das informações que tem chegado para todo mundo. Beleza? Forte abraço, fui, valeu, até a próxima.